E agora vamos falar de mercado financeiro. Mercado que nas últimas semanas vem com um movimento bastante animado, que hoje está parecendo mais a empolgação. O dólar recua 2,23%, a cotação de venda do comercial em R$ 4,87, perto do 4,88, e a Bolsa de Valores sobe 2,64%, e Bovespa em 97.134 pontos. E vamos falar sobre isso com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Padovani, boa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Bom, não deixa de chamar a atenção essa empolgação toda do mercado no mesmo dia em que o relatório semanal Focus apontou uma piora da projeção do próprio mercado financeiro para o tombo da economia neste ano, prevendo aí uma retração do PIB de 6,48%, quase 6,5%, e vem piorando há várias semanas consecutivas. Mas o mercado aqui no Brasil tem acompanhado o movimento externo, né? Denise, é isso mesmo. Tem aparentemente dois mundos, né? Tem o mundo financeiro dos mercados acionários, mercado cambial, e tem o mundo real, o mundo da economia real. Isso acontece também nos Estados Unidos. A gente vê que na economia norte-americana a confiança do consumidor está caindo, está num patamar muito baixo. É verdade que recuperou um pouco agora no último mês, mas isso não é compatível com o nível da Bolsa norte-americana. A mesma história no Brasil. A gente, como você falou, a gente está revisando toda semana as projeções de crescimento para um número pior, e mesmo assim a Bolsa caminha para 100 mil pontos. A explicação que faz sentido é que você tem muita liquidez no mundo, né? E aqui no Brasil, juros muito baixos. Isso tem feito com que os investidores, pessoa física, mais do que o investidor institucional ou o investidor estrangeiro, fiquem posicionados na Bolsa e, portanto, gere esse descolamento. Mas você tem toda a razão, o comportamento dos mercados financeiros parece muito otimista com relação aos dados econômicos nesse momento. Hoje na Europa a gente até teve um ajuste das bolsas de valores em função de dados que saíram, especialmente da economia alemã, mas na Ásia também um movimento muito positivo. Agora a gente vê queda de investimentos, a gente vê projeções para o mundo bastante negativas, né, Padovani? Você acha que em algum momento o mercado global pode passar por um ajuste? Porque ele tenta antecipar um cenário melhor e observa muito aqueles dados que são menos ruins do que se imaginava. Então nós tivemos até uma reação importante de mercado de trabalho nos Estados Unidos, o PIB do Japão que não veio tão ruim quanto se previa. Então, o fato de ser menos ruim também ajuda a alavancar esse desempenho, não é? Denise, essa é uma pergunta importante a sua, porque por um lado você tem uma liquidez global muito ampla que você deixa os mercados um pouco sem reação a esses dados econômicos de curto prazo. Aqui no Brasil, como eu falei, taxa de juros muito baixa também produz o mesmo efeito. Agora, se a gente olhar para frente, é bem verdade que em 2021 a gente deve ter uma retomada da economia mundial, mas a gente deve ter muita turbulência antes disso, né? A gente tem eleições nos Estados Unidos que tende a fazer com que a questão geopolítica entre Estados Unidos e China ganhe relevância. Aqui no Brasil é possível que você tenha muito ruído político e incertezas fiscais. Então, aparentemente, no curto prazo, a gente tem ainda muitas turbulências, o que não seria compatível com esses níveis bastante otimistas nas bolsas. Então é possível que você tenha volatilidade antes de engatar uma trajetória de melhoria, que seria mais para 21. Agora, a dúvida que fica, Denise, é assim, tudo bem, a gente tem muita incerteza, tem muitas dúvidas, mas com tanta liquidez, parece que os mercados realmente não estão ligando muito para muita coisa. E hoje, só para a gente comparar essa coisa real, o que o mercado observa e o que nós temos de dado concreto, o Banco Mundial prevê queda de 8% do PIB em 2020 no Brasil, que seria a maior em 120 anos. Hoje ele divulgou a projeção aí geral, né, sobre a pandemia, a retração da atividade global pode chegar a 5,2%, então são números bem negativos nessa projeção do Banco Mundial. Esse de novo, esse descasamento entre o mundo financeiro e a economia real. Se a gente tiver esse desempenho que o Banco Mundial está sugerindo, de fato vai ser a pior recessão, maior que a de 1908, que tinha sido a pior até então. Agora, mesmo assim, os investidores de pessoa física, a gente nota, eles não têm muita alternativa. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Colocar onde? Títulos públicos? O que você vai fazer? Isso tem alimentado essa trajetória de compra nas bolsas e, portanto, um descolamento financeiro. Isso preocupa, Denise, porque toda vez que você tem ativos financeiros indo para um lado e fundamentos indo para outro, em algum momento você tem uma correção. Então, acho que o que a gente tem visto é uma euforia que está, ao mesmo tempo, garantindo alguma volatilidade no curto prazo. Exatamente. E o dólar, para encerrarmos? O dólar, assim, ele está abaixo de 4,90. Eu acho que, na verdade, aí tinha um exagero
das cotações de 5,90. Então acho que ele está ficando um pouco mais razoável, faz um pouco mais de sentido. Eu acho que um patamar de 4,50 é compatível com o nível de incerteza que a gente tem no Brasil. O que eu acho que estava estranho, na verdade, era o dólar batendo R$ 6, como a gente viu aí no mês passado. Nós conversamos aqui com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Padovani, muito obrigado, uma boa tarde. Valeu, Denise, obrigado.